bem tranquilo. É Voo Sem Volta, o nome do grupo. Voo Sem Volta. Bem legal. Doutor Maia, doutor Herberto Edson Maia, bom dia. Bom dia, bebê. Bom dia. Bom dia. Hoje é sábado, mas tá nublado, né? Tá um dia tão sem graça, assim, não sei, eu acho que até tô meio deprê. Tu sabe que... Essa cor do dia. Tu tá falando desse casal, ela é filha de um paciente meu, médico. Que legal! Ela agora ela tem 1 milhão de seguidores. Ela foi contratada por esse Pop 9, que é esse influenciador famoso aí, que eu acho que é o mais... Agora me fugiu o nome. Ele contratou ela, porque eles a cada milhão, quando tem mais de 1 milhão de seguidores, esses influenciadores maiores, eles te orientam, eles ganham 30% do que tu vai ganhar com as propagandas, e aí então dinamizam o teu canal. Ah, tipo agenciador, assim. É um agenciador. Tu conhece esse aí? Não sei o quê. É o maior influenciador do Brasil hoje. Pena que eu perdi o nome dele. Tá, daqui a pouco o senhor lembra. E ela é filha de um paciente seu, é. Agora, eu tô apaixonada por ela e pelo namorado, marido, não sei ainda. É marido, ele se aposentou do Banco do Brasil, pegou um daqueles momentos em que no Banco do Brasil eles pagavam para o sujeito sair. Ah, sei. Aí ele pegou o dinheiro PDV. e junto com ela, estou com um pouco de tosse, junto com ela saiu pelo mundo. Eles estiveram recentemente na Bolívia e vão de país em país. E agora ela está ganhando com propagandas no YouTube, né? Então está ficando independente pela quantidade. Totalmente, é. Mas assim, ó, o que eu achei são fantásticos. Fantásticos, porque, tipo assim, ó, eles não vão ali para fazer um documentário, eles não vão ali para fazer encher, sabe, a paciência da gente com os usos, os costumes, eles passam pelo meio do povo, mostrando exatamente o que a pessoa está fazendo. Não tem nada preparado ali. É só para realmente tu ver preço, valor, a paisagem, a movimentação das pessoas, a liberdade das pessoas, dá para ver. Mesmo que eles não falem politicamente, não façam nada, é muito bom de ver. Não, é perfeito, pode-se dizer, né? Muito bom mesmo. Exato. A Beatriz tem um rapaz que faz essas viagens, mostrando que o turismo não mostra. Tem uma viagem dele no Japão que é de ficar surpreso com a miséria no Japão. Idosos abandonados, cidades fantasmas. Esses canais assim, eles vão mostrando uma realidade que realmente... Ora, uma pessoa que diz, eu fui a Paris e vi aquelas ruas lindas, aquele pessoal lindo, sabe? Tudo bem, mas tu viu aquilo que é para turista ver. Tu não foi lá nos arrabaldes de Paris, tu não entrou nos guetos de Nova York, tu não foi, né? Porque tem uma parte que não aparece, que é só para turista ver mesmo, né? E esses rapazes, essas pessoas que saem assim, esse caso, por exemplo, tu vê dentro da China, né? A gente tem aquela ideia da China, onde tudo é proibido, tem até religião lá dentro. E eu era uma que achava que religião não tinha lá. Mas a China é é a maior quantidade de bilionários hoje. Tu vê. É o país que juntou a esquerda, o comunismo, com o capitalismo, né? É. Ele conseguiu, então, os investimentos. Tu vê, chegou um navio aqui no Brasil um gigantesco navio com 5.500 carros elétricos, com preço lá embaixo. O que estão fazendo? Estão botando imposto alto para não haver concorrência com a GM nem a Volks, né? Porque senão, meu Deus do céu, né? É isso, né? Mas é um mundo muito bonito e acho que isso é
sabe? Muito importante mesmo a gente ter acesso a essas informações né? informações. Né? Mas é isso, né? Agora estou aqui com um pequeno detalhe aqui que eu vou deixar para lá, depois eu vejo. Mas, doutor Maia, e essa questão, doutor Maia, que a gente vê aí com o atentado contra o Donald Trump, eu estava vendo algumas coisas a respeito do rapaz que foi assassinado imediatamente, né? O atirador e tal, e tem uma única frase dele no Instagram que eu queria dividir com o senhor. Ele diz que eu vou estrear dia 13 de julho no Instagram. E ele tinha feito pesquisas sobre a passagem do Trump e a passagem do Biden pela região. Então eu fiquei pensando aqui com os meus 2 botões. Ele queria existir para o mundo. Como ele era um cara que sofria bullying pra caramba por ele ser, sei lá o quê, ele não era aceito no clube de tiro, ele era um cara que era muito quieto, muito sozinho, muito não sei o que também. E aí ele escreveu, eu vou estrear no dia 13 de julho, no Instagram. A impressão que eu tenho é que ele queria que a humanidade inteira soubesse que ele existia. Tu pode ter, e baseado nessas informações, realmente, uma questão de narcisismo, de querer aparecer, de querer se mostrar, né? Eu acho que tu pode levantar essa hipótese também, né? Não, sim, claro, né? Tô só chutando a lua, né? Porque a gente sempre fica pensando em várias hipóteses, né? Que sempre que tu fica meio mártir ou há uma ameaça muito grande, isso tem um capital muito grande de poder ser usado esse capital para ganhar alguma coisa, né? No caso, uma eleição, por exemplo, né? Pois é, né? Essa visão também tá bem falada, né? Que teria sido uma montagem ou alguma coisa parecida, próxima disso, né? Então, foi quando o Bolsonaro também, quando tu recebeu aquela facada, que ficou estranha até hoje, né? Uhum. Imediatamente o mártir passa a ter uma posição muito privilegiada no sentido daquilo que ele pretende, né? Então, tu vê que o Biden já está tendo esse problema muito sério lá de rechaço devido a problemas hipoteticamente de cognitivos e dessas problemáticas que surgem quando ele começa a falar e parece que se desliga. Então está perto de desistir, eu acho, né? Então o Trump está abrindo um caminho fantástico para ele, né? Então essas hipóteses todas são importantes da gente, pelo menos, elucubrá-las, né? Sim. Até porque, né, tudo parece tão irreal, né? Às vezes a gente até duvida. Como é que a gente sempre conversa aqui, né? Quando o poder fica nesse nível, a gente fica surpreso que tudo é possível ser feito para que se mantenha o poder, né? Poder político, poder econômico, poder de comando, né? Então, pode acontecer qualquer coisa, né? Para que seja mantido o poder. Aí é um problema pessoal daquele grupo que quer o poder, né? E aí tu sabe que o resto não importa, né? Tudo é usado em busca do poder. Sim, porque é muita ilusão, até uma coisa meio infantil, achar que os poderosos estão interessados no povinho, né? O pessoal quer continuar com o poder, só isso, sem nem juízo de valor. É o que eles querem, é o poder. Né? Nesse momento sim, mas claro que no passo seguinte, para se manter no poder, eu tenho que dar alguma coisa para as zonas menores, né? Para as massas, ou trabalhar no sentido de manter esse poder sendo
vamos dizer assim, desejado no poder, né? Uhum. Isso dentro daquele país, mas como hoje o mundo é global, qualquer coisa que eu faço aqui tem um efeito em 200 países, né? E principalmente nos principais, que são os donos do poder global, vamos dizer assim. Sim, não viu que eu acho que foi o Musk, né, que disse que vai tirar toda a Tesla. Eu não me lembro de qual país, de qual estado lá nos Estados Unidos, é coisa estadual. Vai tirar a fábrica dele porque eles aprovaram uma lei que dá direito da pessoa usar o nome de transformista, sabe? Então, Aí o pessoal, mas por que isso? É porque ele tem uma filha, um filho que virou filha, que é transformista. Não é transformista, é trans. Como é que chama, meu Deus do céu? tem até o filme Transformers, né? Transgênero. É o transgênero, né? Ou Transgênero, isso. trans, ou trans, Isso, o trans, como a gente conhece, né? Mais trans, comum. Então ele tem um filho que virou filha e que agora, inclusive, abdicou do nome dele, não quer mais usar o nome dele. Que é uma coisa, um fenômeno que está acontecendo, né? Ou pelo menos está aparecendo, não sei, talvez sempre tenha acontecido, de filhos de pessoas famosas que estão tirando o nome do pai, não querem usar o nome do pai para não atrapalhar. Então, são novidades, né? Agora, nessa novela Renascer, tem aquela trans que chamou muita atenção, né? Porque tem o trans que não fez cirurgia e o trans que fez cirurgia. Então, é uma mulher, né? Que passa a ser mulher. Era um homem, faz uma cirurgia trans e passa a ser uma mulher, né? Eu achava que trans era quem fez a cirurgia só. É que, como essas siglas ou palavras são... Eu não sei se tu te lembra que a gente recebeu um, um desses memes aí que falava em 60 tipos de trans ou de Isso. transgênero, né? Então as confusões de termos no momento são muito grandes. Então tu está o tempo todo tendo que te orientar quase assim com um manual de dizer quem é quem e como é quem, né? Uhum. Que é uma novidade recente no nosso nível, vamos dizer, linguístico, né? Então, cada um de nós sabe um pouco mais sobre como diz, é trans, é transgênero, é homossexual, não sexual. É aquela sigla gigante, né, que pega uma gama Que é uma enorme prova, de possibilidades. a prova da nossa evolução nesse caso, né? E eu tô lendo aqui, ó, não necessariamente uma pessoa transgênero é alguém cuja identidade de gênero é diferente do sexo atribuído ao nascer. E isso não depende de ter feito ou não a cirurgia de redesignação sexual. A cirurgia é uma opção para algumas pessoas transgêneros, mas não é um requisito para ser considerado transgênero. É o caso, Não, nós temos um jornalista que ele só se veste de mulher, né? exatamente. Que ele se sente mulher, se veste de mulher, mas ele não fez cirurgia e parece que nem tem atividades no setor, mas ele quer viver como mulher. É E é difícil mesmo. casado e tem filhos, né? Casado e tem filhos, é. Daqui a pouco eu lembro o nome dele também. Então tu vê que as possibilidades de definição são abertas ainda, né? E vai passar, né? Porque a gente agora, nós estamos meio que voando de uma coisa para outra, mas essa questão, por exemplo, do nascimento, né? De qual é a geração, eles tá terminando a geração, tudo sobre geração Z, e agora eles têm que começar a falar sobre os que estão nascendo ainda, vão começar a nascer, que aí parece que vai ser geração alfa, de novo. Porque a Z é do 2000 para cá. E agora eu me lembrei também que para fazer uma cirurgia trans, no clínicas, por exemplo, há uma avaliação psiquiátrica muito bem feita, psicológica e psiquiátrica,
porque tem sido encontrado situações muito comuns que depois da cirurgia começam a aparecer crises psicológicas como se a pessoa não quisesse mais aquilo que acabou de fazer. Porque esses estados internos são muito complexos e precisariam... Antes era muito mais fácil fazer uma cirurgia dessas, e agora tu tem que fazer uma enorme avaliação psiquiátrica e psicológica. É mais ou menos como o Papa Francisco, né, decretou que para haver assim, o cara ficar candidato a santo, deveria passar pelos doutores da igreja, mas principalmente por uma avaliação psiquiátrica. Capaz, eu não sabia disso. Ele disse que agora qualquer coisa de ser, tem os primeiros níveis para ser santo, né? Então, quando começa isso, imediatamente tem que passar por 2 doutores da igreja e um psiquiatra. Senão não avança o processo. Que loucura isso, né? Mas sabe que eu acho que é até bom, porque tem umas histórias bem cabeludas aí de santos, e tu vai saber da história deles, e a pessoa é bem... Não porque algumas linhas de santos passam por zonas psicóticas, né? Então, hoje em dia, como a gente tem uma noção da doença mental cada vez mais clara, a avaliação psicológica psiquiátrica passa a ser importantíssima para ver que parâmetros são esses de delírio que, hipoteticamente, estejam acontecendo, e as pessoas, então... Tipo assim, eu diria que aquela mulher que passou seus 200 ou 700 mil reais porque estava há 2 anos com a Schwarzenegger, né, o prefeito lá dos Estados Unidos, foi um engano tão grande que a gente é passível de enganos dessa forma. Então tu tem que ter parâmetros críticos para ver que tipo de engano tu vai ser vítima ou está cometendo, né? Uhum. Sim, porque é muito estranho, né? Isso, porque a psicanálise e a psicologia, assim, mais ou menos, toda ela é herdeira da hipnose e da sugestão. Então, a hipnose é uma coisa fantástica, né? Que tu pode fazer a pessoa entrar num transe em que ela fica assim, chega a ter pessoas que tu sugere que tu estás apagando um cigarro no peito da mão e levanta uma bolha. E tu estás só encostando o dedo, mas tu estás sugerindo que é a brasa de um cigarro. Mas isso aí é uma pessoa que tem uma imaginação fantástica, assim, a respeito dela. Não, quase 30% das pessoas são sujeitas ao transe hipnótico, né? E porque é verdade que dizem que a pessoa livre de ser hipnotizada é o idiota? Não, aí também são exageros, né? Sim. Mas eu me lembro que tinha uma aula tinha 12 psicólogos. E aí eu chamei um hipnólogo para mostrar para eles como é que funcionava a hipnose. E aí, então, todo mundo ficou ali atento à indução do transe, né? Ou da sugestão para o transe. Olha, 3 meninas entraram em transe. Uma delas, assim, ficou absolutamente hipnotizada. Você é uma galinha e a pessoa cacareja. Daria para arrancar um dente sem sentir dor. Eu conheço um dentista que ele hipnotiza para tirar dente, né? E a pessoa não sente dor, se ela tiver essa capacidade de ser sensível a uma hipnose profunda, né? Que são as regressões, né? Como é que a gente chama de regressão para as memórias inconscientes, né? E isso é fácil de acontecer em consultório? Sim, se mais ou menos 30% das pessoas são
passíveis de serem influenciadas sugestivamente e apresentarem profundidades de transe maior desse tipo, em que eles passam a ser obedientes, né? Até me lembrei de um colega meu do Hospital São Pedro, há anos atrás, que ele tinha pacientes de hipnose, e aí então ele tinha, não sei qual era o termo que ele tinha, que era depois de tu ter hipnotizado várias vezes com aquela pessoa, tem uma palavra-chave que desencadeia o transe ou sim. o início da hipnose, né? Aí então ele passou por ela na entrada do Hospital de Clínicas e falou a frase, essa sem querer, ou sei lá. Ele disse que ficou 2 horas no hospital e quando saiu ela estava na mesma posição ali, esperando que ele dissesse aquilo que disse para saltar fora do trânsito. Que perigo, né? Não, mas vamos dizer, a sugestão e o desejo tá na base do golpe, onde o vendedor do golpe é muito capaz de lidar com esses afetos, né? Principalmente os afetos amorosos, por isso que tem tanto caso de romances como uma que diz que é amante do Schwarzenegger durante 2 anos. Né? E sim, o cara e ela viajou, ela achou que era mesmo. Sim. Viveu a relação como se fosse. E como se fosse. Mas, doutor Maia, eu li uma matéria de uma moça que tem um dentista que está sendo acusado por várias pessoas, vários pacientes, e uma das pacientes diz o seguinte, que ele ia fazer ele faz assim rinoplastia ou uma coisa parecida, ele muda o rosto, assim, faz sim, as plásticas de rosto. procedimentos assim para mudar o rosto. E ela disse que ele mandou ela tirar toda a roupa para ser atendida. E ela tirou toda a roupa para ser atendida. E eu, de cara, a primeira coisa que entra na minha cabeça é assim, como que ela foi tirar a roupa numa situação dessas? Que pessoa é essa? Porque o que uma pessoa, tipo assim, a mais dona de casa do mundo, a pessoa mais simples do mundo, vai dizer se tu entra num consultório de dentista e ele manda tu tirar toda a roupa, tu tira? Aí é que tá, então. A fragilidade da pessoa, né? É o nível da influência, né? Temos o caso do João de Deus, por exemplo, né? Sim. Que ficou famoso por isso, né? Ele usava a sexualidade de uma forma sugestiva, como se algo muito bom fosse acontecer àquela pessoa. E como havia esse entorno assim idealizado, tu é capaz de ser invadido por uma sugestão dessa ordem, né? E isso tu vê que nos aproxima do que a gente sempre falou, que certos casais têm uma relação chamada sadomasoquista, em que um é mais sádico no sentido de envolver o outro dentro do que ele acha que deve ser aquela pessoa, e há uma adaptação que é sofrida, masoquista, mas eu não me separo. Então, essas dominações estão aparecendo o tempo todo em todos os tipos de relacionamento. E eles estão baseados no chamado micropoder, né? O macropoder, nós falamos há pouco da coisa política, de dominar um país, dominar uma parte do mundo. Mas o micropoder está em nós e na minha capacidade de influenciar o próximo a mim, né? E aí dominá-lo e achar que o caminho que eu tenho é o melhor para ele e esse deve ser o caminho a ser seguido, né? Isso acontece o tempo todo, o que a gente chama nas micro-relações, né? Sim, que talvez até tu nem saiba o que está acontecendo, mas seria uma coisa parecida com, por exemplo, um motorista de ônibus que comanda o pessoal que está ali dentro. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, então, uma igreja, um pastor, uma comunidade, um grupo que tem uma ideia única. Isso acontece o tempo todo na nossa vida em torno de nós.
E dentro da família também, eu sou o líder, eu sou o chefe, eu que mando. Coisas desse tipo, né? Uhum. Sempre tem alguém com mais poder ou mais capacidade de influenciar o outro. O outro é mais dependente e eu sou mais proativo. Então, isso é constante o tempo todo em todos os lugares. E que uma Agora mesmo parcela. a Adriana mandou uma pergunta assim, o que se faz, que posição se toma numa traição quando a gente sabe que traiu ou que houve a traição daqueles amigos daquele casal? É um negócio meio estranho, né? Como é, o que eu faço? A pergunta dela é muito sintética, né? Se eu tenho um casal amigo que eu sei da traição e que daqui a pouco um descobre a traição do outro, que posição eu fico? Tu teria uma posição para ficar? Pois é, né? Ah, tipo assim, eu sei que uma das partes traiu, e aí o que eu faço? É isso? É mais ou menos a pergunta delas de que onde é que o que eu faço ou como é que eu. Então é uma pergunta tão sintética que não lida com a complexidade do É, ambiente da traição, né? Por é. isso que a gente tem que ser sempre muita informação para resolver Uhum. A não uma ser que tu complexidade. seja realmente pro casal, tu seja o terapeuta, né? Daí tu vai ter que, de repente. Nem isso, Ah, né? O sim, é. advogado. Porque, olha, essa é o tipo da coisa, né? Que tu vai contar ou não. Eu não contaria pra ninguém. Exato. Como é É a que eu mesma vou. coisa. Vamos dizer assim, parece que a história é assim. Então, eu sei que a fulana trai o fulano e eu sou amiga Uhum. dos dois. E daqui a pouco o fulano sabe que a mulher traiu. E aí descobre que eu, amigo, sabia, mas não contei. Parece que é isso. Ah, tá. Então deve ter algum contrato que tu tem que me contar tudo que tu sabe. Então, tu vê que tudo que a gente trabalha ou fala tem uma complexidade que, dependendo do Muito. ponto de vista, eu tenho uma visão completamente diferente. Por isso que, vamos dizer, tem lugares que eu olho a coisa que todo o cenário muda, né? Uhum. Então, nós entramos naquela chamada teoria da Gestalt, né? Que tu te lembra daquele vaso que parece uma cara, mas parece dois vasos? Sim. É o chamada Gestalt. Dependendo do ângulo, tu enxerga dois vasos. Uhum. Dependendo do outro ângulo, tu enxerga uma cara ali, um rosto. Mas o que é? Dois vasos ou é um rosto? É. É um negócio. Por isso que é difícil a posição de quem trabalha com a mente humana, né? Pois é, porque ela é É. tão variável, mas é que aí entra isso, né, que a gente sempre fala. Mas, Beatriz, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Uhum. Como tu tem? Ah, porque eu tenho informações que levam exatamente para isso. Sim, mas as tuas informações não podem ser parciais no sentido agora que eu levantei esse lado. Não, 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 tu está errado. Aí começa uma coisa narcísica de que a minha certeza é maior que a tua. Então, o meu diálogo contigo não leva àquele diálogo socrático, né? Que toda pergunta dá uma resposta, mas a resposta não pode matar a pergunta, ela tem que abrir novas perguntas. Ah, mas isso é difícil, porque eu tenho certeza. Também é assim, né? Se a gente pensar que toda pergunta tem que ter uma resposta que tenha uma pergunta para a próxima, né? Isso é mais ou menos como aquela técnica de contar, como é? O conto das mil e uma noites que a mulher queria era se salvar, né? Exato. Vai te salvando. É o chamado diálogo socrático, né? Que a resposta nunca deve matar a pergunta. A não ser que vamos dizer, eu seja matemático. Então, 2 e 2 é sempre 4. Mas se eu te disser que pode ser 3 ou pode ser 5, aí eu tô louco? Uhum. Interessante, doutor Maia. A gente tem uma mente, eu acho que
A mente da gente é quase uma coisa assim de um macaquinho louco numa loja de cristal, né? Porque ela vai pulando, pulando, pulando para coisas que não tem nada a ver. A minha agora tá assim, cavalgando Pulando. numa loja de cristal, né? Porque assim, ó, eu me lembro, eu vi um vídeo de um rapaz muito querido, ele contando que quando ele era pequeno ele queria ser viado. E ele dizia para todo mundo que ele queria ser viado. E aí ele disse que o pai ficou bravo com ele, as pessoas olhavam para ele assim, e ele achava aquilo lindo. Ele queria ser viado. Até que ele fez uma determinada idade e ele descobriu o que era viado. E que ele tem uma tristeza quando ele lembra que ele passou um bom tempo falando que ele queria ser viado e ele contava isso para todo mundo. Ele disse, mas o dia que eu descobri o que era ser viado, eu, assim, desabei. E não quis ser mais. E não quis mais ser viado. Nunca fui viado, não sou viado. Só que isso me saltou uma coisa assim, tipo assim, ó, quantas coisas a gente afirma, fala e até deseja, porque a gente não sabe o que é direito. Mas por alguma razão aquilo meio que me fascinou. A palavra, alguma coisa parecida com isso. Como a gente, tipo, meio que embarca em determinadas situações assim, iludido com algo que, na verdade, tu nem sabe o que direito, então, que é. Tu agora definiu uma crença. Uma crença é uma coisa assim tão categórica que eu, ao mesmo tempo que acredito naquilo, aquilo me dá segurança por eu crer naquilo e creio dessa forma. Então, qualquer dúvida que se instale na minha crença, eu rechaço, eu não quero, porque no momento que um exemplo que tu deu, no momento que eu descobri o que era o veado, a ansiedade ficou tão grande que eu levei um susto com o significado do ser viado, que eu desabei, eu não detesto isso e me reconstituí no desejo da minha sexualidade. Aconteceu isso. Isso que tu disse é o que realmente acontecia quando as cirurgias para as pessoas trans, depois de realizadas, elas se situavam na outra posição que era inédita e, de certa forma, não era aceita internamente. E aí surgiam crises fantásticas que seriam irreversíveis, porque foi uma cirurgia. Então dá para nós entender que uma crença nos dá segurança, nos dá apoio. E se essa crença for abalada, eu entro em zona de ansiedade, depressão, angústia, e aí eu posso ter dificuldades psicológicas de altíssimo nível e até me suicidar, dependendo do investimento que eu fiz na crença. E a pessoa pode estar tão convencida daquilo que mesmo com a realidade ali, ela não consegue entender. Não, porque passou todos os limites e o meu investimento é quase assim, para nós ter uma ideia bem concreta, é assim, daqui a pouco tu economicamente perdeu o emprego, falir, não ter dinheiro, ter que sair da casa e morar na rua. O que vai acontecer? Há uma demolição psicológica de tal ordem que eu prefiro, então, usar uma droga ou me viciar ou perder a consciência. E aí até a gente se aproxima dos suicídios e das mortes aí por doenças e doenças autoimunes, coisas assim, até o câncer, né? Porque o meu investimento foi tão grande que eu não tenho reserva nenhuma para me reconstruir depois da decepção. A pergunta que aparece aqui é assim, ó. Meu filho, eu tô querendo fazer a pergunta, tá? Porque é uma história bem longa aqui, mas no básico aqui ele está dizendo que o filho não parece ter uma personalidade muito forte e muda de ideia constantemente. Agora está fazendo 27 anos. Já casou uma vez, não durou nem 6 meses. E sempre volta pro colo da mamãe. Já falei para ela que ela precisa tirar o filho de casa, mas ela não vai fazer isso tão cedo.
A situação é tão irritante, tão depressiva, que eu mesma já estou pensando em sair de casa. Só estou colocando para vocês falarem a respeito. Não é nada pessoal. KKKKK. Meio estranho, né? Como terminou. Quer dizer que basicamente o que o rapaz está muito ligado na mãe, é isso? É o filhinho da mamãe, né? Isso. É o autêntico filhinho da mamãe, que não é tão incomum assim, né? Só que ele está incomodando o pai, pelo que eu entendi aqui, né? Não, eu acho que é isso, né? Tem pessoas que fazem vinculações familiares quase impossíveis de serem revertidas ou mudadas, né? Isso é muito comum. Então, ligações com a mãe ou com o pai de nível absurdamente dependente, né? Então, eu não tenho como... As ligações que eu posso ter com o outro seriam da mesma forma que aquela de base. Então, um homem que é muito ligado na maternidade da mãe, que seria assim, então, cuidá-lo como se fosse uma criança ou dar para ele tudo aquilo que a mãe dá, essa relação vai ser repetida com uma mulher. Mas aí, a mulher não vai querer assim um homem, né? E como há uma decepção lá muito grande dele com aquela mulher, ele vai voltar para a mãe, né? E a gente vê seguidamente homens que vivem com a mãe, assim, até casaram, se desquitaram, se separaram, enfim, mas voltaram sempre e ficam a vida inteira grudados na configuração materna, né? Esse é um problema grave que, olha, às vezes não tem terapia que mude esse tipo de conduta, né? Uhum. Até porque ambos estão dentro do mesmo problema, né? É tipo... É uma fusão que existe, né? Até no trabalho do Freud, Totem e Tabu, né? Aparece bem o tabu, por exemplo, nesse livro dele, nesse trabalho dele. Ele foi verificar nos aborígenes australianos qual era a conduta sexual das famílias. E a conduta sexual aborígene social era que quem era o primeiro homem da filha era o pai. A primeira relação sexual dos aborígenes australianos e outros povos também é o pai que desvirgina a filha. Então, isso é uma estrutura social. É um tabu para nós isso. É um crime, é um abuso. Mas tem tribos, enfim, o exemplo mais comum nesse trabalho dele é os aborígenes australianos, que povoaram a Austrália e ainda existe lá, né? Sim. É uma coisa bem tribal, assim, uma coisa... Sim, que para nós socialmente... Na nossa civilização, isso nunca foi pensado no sentido de normalidade. Não quer dizer que não tenha acontecido ou em que vários até... tipos né? em vários tipos de comunidades e crenças ligadas a crenças sociais ou desenvolvimentos sociais, né? E são chamados os tabus, né? Quer dizer, como é que isso pode acontecer? Mas uma relação afetiva dessa ordem pode, inclusive, chegar a intimidades maiores, né? E como é que a gente vai saber disso? Só quando o caso se abre, né? Uhum. Que coisa séria, né? Mas essa coisa da mente humana, e ao mesmo tempo ela é tão fantástica, né? Tem uma criatividade infinita. E é só olhar, né? Tudo que já se desenhou, tudo que já se descobriu, todos os avanços que se tem, mas ao mesmo tempo ele de repente se perde numa coisa bem, assim, bem quase tribal, quase... É muito estranho, né? Isso é muito comum, esse tipo de vivências erotizantes ou eróticas ligadas a intimidades familiares, né? Fantasias, pelo menos, é muito comum.
Não quer dizer que eventualmente vai para as práticas, mas o normal são fantasias. E é muito comum, por exemplo, um pai ser muito íntimo da filha, e aí quando a menina chega ali pela adolescência, no início começa a ter seios, o corpo começa a se formar, ele se afasta totalmente da filha e não tem mais contato físico nenhum, deixando a filha achando que o pai a rechaçou. E na realidade, como ele está vivendo fantasias que são absolutamente agressivas para ele mesmo, o ideal é não tocar mais na filha, porque esses pensamentos e fantasias são pecados mortais, né? Mas quem é que fica sabendo disso, né, Beatriz? Ninguém. Ele É sozinho segredo de fica... Estado, né? Então, Aham, claro. E ela muitas vezes passa a vida inteira sem entender justamente por que o pai se afastou, né? exatamente. Uhum. Agora, doutor Maia, a pergunta que um amigo está fazendo aqui, ele pergunta qual a relação da libido com o dinheiro. Quando estou com dinheiro, eu sinto necessidades. Quando eu estou sem, posso passar semanas. É que a resposta mais simples é assim: quando estou com dinheiro, posso exercer a minha sexualidade. Quando estou pobre, não posso. Então, Mas, desaparece. mas assim, entre o homem casado, não, né? Bom, mas aí depende, porque é sempre muito complexas as informações que tem que se ter, né? Então, o dinheiro é basicamente o poder. Então, eu posso dizer que o dinheiro pode-se dizer assim, que dinheiro no bolso, usando a metáfora da ereção, é uma ereção poderosa. Eu me sinto macho, capaz. Uhum. Então, com dinheiro, eu sou um cara libidiminal. Eu quero exercer a minha sexualidade e posso. Porque o dinheiro é o poder equivalente, metaforicamente, à ereção do membro sexual. Então, quando eu, vamos dizer assim, noto que estou ficando mais sem poder ou coisa assim, eu compro um carro poderoso, um carro maior, e aí eu chamo atenção, quer dizer, a minha libido passa a ser a representação de poder e de virilidade que o objeto mostra, né? Então, isso depende muito da minha capacidade de lidar com as necessidades minhas. Então, o dinheiro pode ser o símbolo da libido que me habita, né? No caso dele, né? Sim, daqui a pouco não tem como fugir da ideia do poder. E aí, sem a Não, ideia do poder, é uma, tipo assim, estranho, né? Porque na mulher ela não precisa se preocupar com isso, porque ela não tem preocupação com a ereção. Então, não que não tenha que ter desejo, não quero confundir desejo, falta de desejo com a necessidade da ereção. Nem que uma relação tenha que se dar só com isso, mas para o homem isso é essencial. no homem, porque são os vários níveis de poder baseados na potência, né? Então, a potência, o cetro do poder é um falo, né? É toda uma virilidade, uma capacidade de entrar, de penetrar, de resolver, que se transforma em níveis, vamos dizer assim, cada vez mais sofisticados, longe da sexualidade. Mas ele trouxe uma coisa bem nítida, né? Dinheiro, para mim, é poder erótico. Que é Então, afrodisíaco. nele é afrodisíaco. Quer dizer, quanto mais dinheiro, mais poder eu tenho. Então, a busca do poder. E até se diz que o jeito que tu lida com o dinheiro é uma espécie de herança do poder do pai, né? A forma que eu ganho poder vindo do pai se expressa na maneira que eu lido com o dinheiro. Psicologicamente entendido assim como níveis de distância do poder em si sexual. Porque cada nível desses de poder, na realidade, é uma intrusão e uma invasão de zonas onde eu penetro e ganho o poder que está ali,
Quer dizer, eu domino aquela situação. Então tu vê que a sexualidade se diz assim, né, que eu vou comer aquela mulher, quer dizer, é uma metáfora digestiva, eu vou digeri-la, quer dizer, com o meu poder erótico. E é muito comum essa colocação do homem, principalmente, né? Então são níveis de entendimentos, vamos dizer assim, em situações de imagens novas em cima das bases ligadas ao desejo, mas sofisticadas, né? Sim. Aqui volta um rapaz que outro dia ele nos comentou aqui que o pai dele só conversava e tinha participação na casa no dia que ele recebia, que era o dia que ele fazia o rancho. Ele chegava feliz, tomava uma cerveja, conversava com todo mundo e durante o outro tempo ele quase não interagia. Lembra que ele conversou sobre isso outro dia, né? Foi, agora estou me lembrando. E ele está dizendo aqui que ele, depois do papo por aqui, ele foi conversar com o filho e o filho deu risada e disse, mas tu é igualzinho, pai. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Que incrível, né? Eu não me lembro bem, repete aí para mim ter uma ideia. Que assim, há umas semanas atrás ele disse que ele lembrava do pai dele, mas que o pai dele sempre foi uma pessoa que ele era feliz, alegre, brincalhão no dia do pagamento. Que era o dia que ele fazia o rancho e chegava com as comidas e todas as compras em casa, e aí era um dia em que ele era uma pessoa feliz. Assim, feliz. E durante o resto do tempo ele era bruto, ele era, sabe? Pelo menos foi o que eu me lembro que ele falou, que ele agora está dizendo que ele foi comentar com o filho dele, depois da nossa conversa, foi comentar com o filho, e o filho disse, mas tu é igual? E ele disse, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu acho que ele está meio surpreso aqui. Exatamente. Quer dizer, tu vê que então certas percepções que para mim são pontos cegos, quando eu abro para alguém que pode me dar vértices novos de visão, eu ganho possibilidades de entendimento sofisticados e muda todo o quadro interno, né? É mais ou menos assim como se o meu pensamento fosse um holograma. E basta eu tocar numa das partes do holograma e toda a estrutura holográfica se modifica porque houve uma modificação de um pedacinho do holograma. Então, a minha estrutura de pensamento e de ser no mundo e na vida, ela é estável, baseada nas minhas crenças, na minha maneira de ver. Se eu coloco isso e num sentido assim de alguém me olhar e dizer o que acha da minha percepção do mundo ou das minhas maneiras de ver as coisas, e essa pessoa me diz algo que é um vértice novo, eu posso mudar toda a minha estrutura de pensar baseada nessa visão que agora apareceu aqui. Pô, pai, tu é igual. E muda completamente a minha visão daquele momento. Por isso que eu digo que essas vivências criativas deveriam estar sempre sendo curiosidades minhas para, através da leitura de um filme, de uma colocação diferente, de um amigo me dizer algo, eu cresço internamente porque eu percebo a mim de uma forma mais complexa. Olha só o que surge aqui, Dr. Maia. Sou filha de uma diretora de escola. Foi um drama na nossa vida. Minha mãe sempre foi muito autoritária e sempre tinha a última palavra. Morreu assim. Incrível, não consigo esquecer aquele jeito dela. E às vezes me acordo com pesadelos. Será que eu nunca vou conseguir esquecer isso, viver a minha própria vida? Que trauma, hein? Quer dizer que ela via a mãe como um grande poder, é isso? E a mãe é diretora de escola, muito, né? Assim, mandona, provavelmente, né?
sabia direito o que queria, dizia tudo que achava que estava certo e errado, aí meio que traumatizou a filha. Sim, mas o trauma dela ficaria como? Quer dizer, eu queria ser como a mãe ou eu não, ou eu tenho crises de ver uma mãe tão poderosa assim? Ela fala que tem pesadelos, é o que ela diz aqui. Pois é, mas pesadelos assim de que tipo? De que a mãe Tá viva volta e que... ainda? Tá mandando ainda? Ou... Então tu vê, ela está traumatizada com o comando absoluto da mãe. Mas quem está fazendo esse comando no momento é a mãe dentro dela. É como se vamos dizer assim, a força da mãe comandante estivesse comandando ela e ela se rebelando. Então os pesadelos seriam uma briga dela com a mãe interna dela, Uhum. comandando a vida dela, que não tem nada a ver com a vida da mãe. Porque aquela mãe que é muito, por exemplo, assim, ela quer, é, ela quer moldar um filho ou uma filha na infância, né? Não estou falando da infância. E Sim. fala, tu tá errada, não é assim, tu não tem que ser assim, tu tá errada. Isso tu é uma burra, tu tá errada. Isso aí pode traumatizar uma pessoa até depois de velha. Sim, Continua. porque no caso assim, se eu sou comandado por uma mãe forte ou um pai forte que exige de mim uma fortaleza e está sempre dizendo para mim que eu deveria ser o que ele acha que eu não sou, ou que eu deveria ser, eu posso ter uma vivência a posteriori de que nunca eu sou aquilo que deveria ser, porque a introjeção, a identificação com esse poder de crítica tão violento, dizendo que eu nunca vou ser o que eu não sou, o que eu deveria ser, pode ser mantido dentro de mim e eu repetir isso a vida inteira. E por isso ter pesadelos ou passar mal ou nunca me realizar. Por isso que eu digo que essas identificações têm que ser entendidas de uma forma, primeiro, mental e depois afetiva, para que eu vamos dizer, me solte ou resolva essas culpas que estão imbricadas aí, essas vivências de ter que ser o que o outro que já morreu continua dizendo que eu tenho que ser. E eu não me encontro comigo mesmo e não consigo me livrar desse ser perseguidor, né? Ou seja, um pai ou uma mãe muito autoritário, muito dono de si, muito perverso, assim, uma pessoa muito mandona, ela pode atrapalhar a vida dos filhos até depois de morta. Sim, porque é uma identificação tão grande de que eu ouvi que eu não presto, que eu não valho, que eu devia, que eu não que eu tinha que ser isso, que eu devia ser aquilo, ou coisa parecida. Eu acho que aí tu pode manter isso dentro de ti indefinidamente, nunca te realizando, porque tu não consegue assimilar e jogar fora esse ser que te inferniza internamente, que é o pesadelo que ela coloca no livro da minha mãe. Por isso que as terapias levariam para esse lado, da metabolização daquela coisa ruim e aquela identificação exagerada que me habita. Então, é só através de uma ideia dessas, ou de uma conversa como nós estamos tendo, que a pessoa se dá conta de que está presa num mundo interno horrível, mas que não dá para sair, que agora virou pesadelo. Aí pode ter até também aquela vergonha de revelar isso, porque se trata da mamãe também, né? Como é que Não, tu vai agora tu falou revelar? tudo, né? Hein, Beatriz? A Ah. vergonha é herança maior que mamãe e papai me deixou, né? Não, e admitir que aquela pessoa que. Porque a palavra mãe, ela vem muito encharcada de coisa boa, né? Respeito. É, aquela coisa assim de uma pessoa muito amorosa, a mãe é aquela cuidadora, a mãe é aquela acalentadora, a mãe ela vem encharcada de coisa boa. E aí alguém admitir, não, minha mãe era perversa, minha mãe era chata, minha mãe era insuportável.
é difícil a pessoa ter coragem de fazer isso, né? Por isso que eu digo que para entender melhor essas coisas, vamos usar uma metáfora digestiva. Uma mãe e um pai que eu tenho desde a infância é como se eu fosse o alimento da minha personalidade. Eles entram para dentro de mim e vão para o meu estômago. Se eu não digerir o suficientemente bem os dois e eu jogar fora o que eles não prestam para mim, ou vomitar aquilo que também não presta para mim, e tirar o essencial para mim ser eu vou viver o tempo todo com uma indisposição constante, porque eles ficam fermentando dentro do meu estômago e eu não consigo digerir esse horror que me habita. Então, essa é uma compreensão bem, vamos dizer, lógica, né? E uma psicoterapia é a capacidade de tomar um remédio para gerar uma boa digestão. E parar uma dor de barriga que não para e não resolve. Agora, tem que ir fazer quer dizer, esse tem que ir aqui não é uma ordem expressa. Não. O ideal é fazer uma terapia. Porque, tu vê, como basta nós levantar conversas como essas, cada um apresenta e vê de uma nova forma aquilo que habita. Mas não há uma solução assim, porque eu respondo e tu responde, imediata, mas pode haver uma janela e pode surgir como um remédio. Que te lembra aquele que nos consultou, que as mulheres eram super problemáticas e ele estava no quarto casamento. E aí eu disse para ele, olha, eu não sei se as mulheres são tão ruins assim como tu está dizendo, mas quem sabe tu procura alguém para ver isso. E 4 ou 5 meses depois ele volta e diz, olha, eu acho que eu era muito pior que todos. Sim, o problema era eu. Era eu. Agora, esse negócio de pai, o pai não tanto assim, ó. Eu penso assim, né? Pela experiência que eu tenho com amigos e tal. O pai é uma coisa meio, em alguns casos até raramente é lembrado, falado. Eu não estou tirando o poder ou a importância do pai, mas é realmente uma figura que aparece pouco, assim, né? Mas a então, mãe é um negócio que poucas vezes na minha vida eu ouvi alguém assim, não falando mal ou não amando a mãe, mas comentando que a mãe tinha esses defeitos e que ele tinha problema com aquilo, ou ela, né? Bom, agora tu falando nisso, eu me lembro que tu falou do Pedaços de Mim e eu já vi até o 4º episódio. Ah, viu. Então, ali mostra o que é uma mãe. Porque ela foi buscar o outro filho, né? Isso. Por quê? Se ela tinha combinado com o marido que, sendo o filho do outro, eles iam doar. Que horror aquele dela, assim, que eles são gêmeos, um sente falta do outro. Na realidade, é ela que está sentindo falta do filho que foi perdido. Insuportável, né? Tipo assim, eu esqueço o resto do mundo e não consigo fazer essa separação. Faço qualquer outra coisa, menos isso. Então, nessa minissérie, dá para ver que as vivências afetivas nos dominam de tal maneira por identificações que são dominantes, hipnóticas, altamente sugestivas de como eu devo ser e sentir. Então, a mãe pode ficar dentro de mim para sempre. Mas, né, que causa, né? Agora, doutor Maia, é pesado mesmo esse negócio, sabe? Que falar sobre isso mexe com tanta coisa na cabeça de qualquer um e é um mito da mãe, é uma coisa assim, é difícil até de falar. Daqui a pouco alguém pode, mas então tu tem problemas com a tua mãe, né? Já leva para o lado pessoal, porque é impensável, compreende? A gente normalizar a pessoa identificar que a mãe tem problemas, porque é quase uma coisa assim, tipo, na nossa civilização, segundo o meu olhar, tá? A mãe é tipo assim, ó, não fala da minha mãe que daí não dá.
Pode brigar comigo, falar tudo que tu quiser, mas a mãe não. Pelo menos a nossa geração era assim, né? Não bota a mãe no Era, meio. Não põe a mãe no não. meio, porque daí vai sobrar. Vai ficar feia a coisa. A E a mãe é gente. quase um deus. Isso, e daí fica uma coisa assim que daqui a pouco é inatingível, até para tu cavocar os teus traumas, os teus medos, porque tu vai ter que obrigatoriamente colocar tua mãe no meio daquele mix ali para passar no liquidificador, né? Exatamente. E aí fica essa sensação que a mãe é culpada de tudo. E, ao mesmo tempo, é culpada de eu não poder me desfazer dela no sentido dessas identificações negativas que vêm do tipo de educação que eu tive, né? Do tipo de ambiente que eu tive, e eu tendo a repetir esses ambientes de forma sofisticada, que são chamados traumas arcaicos, né? Que se repetem nas relações que eu vou ter no futuro. E aí tu começa a reproduzir mais ou menos a filha é igual à mãe, a outra filha é igual à mãe, e vai Exatamente. reproduzindo a mesma coisa. E com dificuldades de entender que essas identificações criam problemas de relacionamento repetidos, né? E que eu não entendo por que eu sou assim, ou faço isso assim, ou... Então, essa visão, essa autovisão, ela é carregada de problemas porque, é bem como tu falou há pouco, uma delas é o orgulho e a vergonha. Uhum. O que eu vou abrir dessa forma que eu vivo as coisas? Porque na nossa fantasia, as fantasias são as mais desavergonhadas possíveis. Mas como são fantasias e eu só vou pagar preço se eu agir no real, eu posso ter que ser carregado de fantasias que me deixam absolutamente mal comigo mesmo. Então, eu não consigo lidar com as fantasias que me habitam. É muito comum, assim, pessoas terem muita dificuldade de relação a fantasias homossexuais ou desejos homossexuais internos. Mas isso é muito vergonhoso e eu não posso abrir para ninguém. Mas eu tenho essas vivências e aí eu fico angustiado, fico nervoso, fico isso. E aí são problemas sérios, internos, que eu não boto para fora na conduta, mas que pode me deixar muito mal internamente, com angústias, ansiedades, e que jamais eu contarei ou falarei para quem quer que seja. A minha vida é um livro aberto com várias páginas coladas, né? Exatamente, essa é a definição mais simples, perfeito. A minha vida é um livro aberto, agora tem várias páginas coladas, porque aí ninguém penetra, né? E no final das contas, então, eu tenho dentro de mim uma série de Beatrizes que eu não conheço também. E outra coisa, né? Se tu vê, se as páginas estão coladas, eu ajo de uma forma que o segredo está dentro de mim, mas como eu não Isso. posso descolar essas páginas, eu sou inconsciente das repetições que eu faço e das angústias que eu tenho, das depressões que eu tenho, porque eu não consigo descolar isso que, por ser colado, é mais inconsciente. Então tá um Então, chato feliz. eu tenho que dar um jeito de. Então, olha, eu vou começar a beber, eu vou Isso. começar a usar uma droga, ou Aham. vou fazer alguma distração assim para quando eu melhorar, eu tenho que me enganar o tempo todo. Eu vou arranjar sempre o mesmo tipo de companheiro que vai me incomodar, vai bater em mim, vai. Porque daí eu tô Exatamente. ocupada com o outro que não presta e eu não tenho que me olhar. Exatamente. Mas é uma mala sem alça, hein? E tu vê que essa zona é extremamente sofisticada e de difícil apreensão, como aquele último caso que a gente viu, que ela ficava tão mal, ficou tão mal, tão mal, tão mal, que ele não aguentou, deu um tapa na cara. É. Aí daqui a pouco ela estava assim que parecia ele tratando ele como se fosse um rei. Mas vem Uhum. cá, mas eu te dei um tapa na cara. Não, não posso fazer isso. Mas agora eu sou o rei. É,
É uma zona de guerra, né, doutor Maia? Em alguns Eu diria, momentos. não, nem é de guerra, é de Sei, guerrilha. de guerra. Onde tem vários terroristas dentro de mim aqui. Olha, Exatamente. e que aparecem nas horas mais inapropriadas, né? Porque a questão, por exemplo, da ansiedade que aparece naquele filme do Divertidamente, né? Tem uma série de pessoas aí que estão dizendo, nossa, eu estou descobrindo que eu tenho ansiedade. Aquela coisa de não poder esperar, né? Tu pede uma coisa para uma Exatamente. pessoa e a pessoa, se ela não fizer agora ou não fizer amanhã no máximo, é porque ela não gosta de ti. Tu não coloca em pauta que ela tem a vida dela, tu não coloca em pauta que ela tem os interesses dela, que ela pode ter esquecido, que tu não é prioridade na vida dela, entende? É uma série de coisas que tu não coloca nada. Ela não gosta de mim, daí tu já diz que não gosta, daí tu já não atende mais o telefone, e daí tu já fica de mal para sempre, daí a casa caiu. É ansiedade, né? Inclusive, nós vamos discutir, não na terça que vem, na outra, divertidamente. E eu me lembrei que eu já vi o Divertidamente um que situa todos os afetos que nos habitam. Então eu vou tentar juntar os dois filmes para ter uma ideia assim mais complexa dos afetos que nos habitam. Sim, e não tem como tu fugir deles, né? Não, é por isso que eu digo que eles não têm nada a ver com o lógico racional. Uhum. Por isso que quando se trata de afetos, 2 e 2 é 5 ou 3. Mas a maioria de nós lida com a mente lógica. 2 e 2 é 4. Então, tudo que não for lógico, eu não tenho noção, eu não entendo, eu não quero saber de certa forma. Ao fazer isso, eu gero ansiedade, angústia, fobias, medos, todo tipo de afeto negativo. E aí eu não consigo entender racionalmente por que eu vivo afetivamente isso. Quer dizer, o crescimento pessoal é sempre ligado ao pensamento que pensa o afeto. Mas o afeto ansioso vai você pensar, não, eu quero ficar livre, me dá um remédio, Beatriz, eu vou tomar um copo de vinho. Eu não sei por que aquela pessoa me faz tanto mal, mas eu não sei nem por que eu vivo com ela se ela me faz mal. Mas eu não consigo me separar, mas eu estou mal. Isso eu vi acontecer Aí com eu um não sei o que eu rapaz, tenho. Ai, mas com os colegas. Ele passou a odiar o grupo. Sabe aqueles grupos que vão sempre para tomar chopp, vão para futebol, eles tinham, isso é a década de 80 lá, 90. E eles saíam, tipo assim, uma vez a cada 15 dias, era aquele grupinho, uns 7, 8 rapazes. E um dia ele me comentou, ele chegou e disse, eu não aguento mais sair com eles. Eu odeio cada um deles. E eu fiquei super surpresa, né? E perguntei, e por que tu vai? A pergunta que eu tinha que fazer era única, só essa. Porque nenhum deles tinha que ir. Eles iam porque eram, para todos os efeitos, para nós que víamos essa camaradagem, eles eram super amigos. E aí ele acabou me contando coisas uns dos outros ali, que também odiavam o grupo, e eles não saíam daquilo. Era uma questão assim inacreditável a história tipo assim, rapidamente que ele me contou. Não sei o fim da história, tá? Então eu só sei isso aqui. Mas aquele dia eu fiquei muito surpresa, porque a pergunta que eu fiz para ele foi essa, mas por que tu vai? E ele me disse no final, né? Não posso não ir. Sem nenhum sentido, assim, não sei se mataram, não sei qual é a história dele, mas o fato é que ele naquele dia ele estava super revoltado. Mas ele saiu com eles, todo mundo rindo, dizendo palavrão, brincando, conversando, empurrando um ao outro, aquelas coisas bem de moleque, né? E saiu, mas ele odiava, pelo menos naquele dia. então tu vê, né, aquela coisa que a gente já falou, né, o amódio, quer dizer, junta amor com ódio e fica uma zona estranha
que eu detesto o que eu estou fazendo, mas não deixo de fazer. Agora, estar sempre bem, eu acho que não existe uma pessoa, né, que esteja sempre bem. Parece que só nos Campos Elíseos, depois de morto, e tu sendo maravilhoso. Não sei para onde é que eu vou. Mas eu acho que não tem, né? Eu acho que a nossa maldição é esse estado constante de insatisfação, frustração, excesso de sonho. Uma pessoa me disse há pouco tempo atrás, eu não tenho sonho com nada, eu não desejo nada, eu não quero ser nada. E eu até sugeri, acho que tu tem que fazer uma terapia, porque eu não sei nem o que te dizer. Porque a pessoa não tem vontade de nada, não quer fazer nada, não quer ser nada, não quer nada. Então, só resta mesmo a terapia, né? Ou então, vida remota no Canadá, né? Ou em algum lugar bem secreto. Eu diria no Alasca, né? No Alasca, gostei mais da ideia do Alasca. Não, mas acontece que, de repente, a pessoa pode chegar num ponto em que ela já não acredita mais nela, não acredita mais nos outros, daí não quer fazer nada. Isso precisa de uma terapia daí, né? Para poder falar em voz alta o que ela está escondendo e vai esconder de todo mundo. Mas tu sabe que tem pessoas que realmente, como tu diz, elas vivem mortificadas, zonas internas mortas. Então eu estou vivo fisicamente, mas psicologicamente eu estou mortificado. Nada me... É como se eu tivesse medo de sentir afetos mais intensos ou densos. E como todos eles foram muito desagradáveis, e a minha vivência sempre foi desagradável, quem sabe eu me mortificando e ficando sem sentir nada, isso se chama anosmia, quer dizer, sem afetos. Aí tem gente que vive assim. E pode ao mesmo tempo ser dramática? Eu acho que é a Mória que chama isso, não é? A anosmia seria a falta de cheiro. A Mória seria, assim, aquela pessoa que zerou todos os afetos e vive, assim, sem nenhuma sensibilidade a nada. Só estou viva no mínimo de responsabilidade ou reciprocidade com o ambiente. É uma forma de defesa pesada, quase morto-vivo, né? Essa palavra, eu estou tentando achar a Mória, né, que o senhor falou? É a Mória, agora me veio. Bota aí. Não achei aqui, a Mória não. A Mória. É uma palavra parecida, não estou me lembrando agora. Então, é porque, na verdade, sim, é como se a pessoa não tivesse mais... Tanto faz, né? É tanta decepção a existência que é melhor eu ficar passivo total sem sentir nada. Para mim, nada importa. Mas isso tem cura, não tem? Pois é, mas se a pessoa se define assim, aí porque eu posso dizer que também tem uma série de problemáticas ligadas ao orgulho, à vergonha, a não lidar bem com dúvidas. A maioria das pessoas tem grande dificuldade de dúvida. Eu tenho que ter certezas. E a capacidade intelectual de uma pessoa deveria ser avaliada pela capacidade de estar sempre meio em dúvida quanto ao momento presente. Isso é uma zona ansiosa. Essa é a chamada ansiedade positiva, que me impulsa energeticamente para descobrir aberturas ou campos novos ou segredos. Vamos dizer assim, uma terapia é como um cofre que ficou fechado que eu preciso... como é que é o cara que abre um cofre com aquele auscultador assim, que tu bota ali para ver os tic-tic-tic, até ver a combinação. Trauma tem sempre uma combinação. A chave. Nós temos que achar a chave do trauma. Aí eu me reconcilio com o demônio ali, eu faço o pacto com o demônio, porque eu resolvo o trauma e ganho a expertise daquele trauma e mudo internamente.
E pode soltar aquele demônio que está dentro do cofre. Então, e olha outra coisa muito importante, aquele demônio que gerava o trauma, que me deixava mal, passa a ser meu escravo. Aham. Então, tu imagina, eu viro um poder escravagista a meu serviço interno. Olha que metáfora, né? Bah, maravilhosa. Muito, muito criativa, assim, Mas ó. tu vê, É inspiradora. politicamente eu critico, né, Beatriz? Porque a Aham. França e os Estados Unidos também, nós, o Brasil aqui, íamos para a África buscar escravos Mas agora eu tô querendo ter os meus. internos. Aham. Esses são meus. Mas é tipo assim, uma coisa do tipo, quando tu é criança e alguém tá dizendo que lá fora tem um bicho-papão e tu abre a janela e vai lá e olha e vê que não tem. Ah, esse seria o caminho da criança que cresce e se agiganta e é capaz. Agora, eu posso ser uma criança que a vida inteira não vou abrir a janela porque está ali o bicho-papão. Ah, pior é que é isso, né, doutor Maia? E às vezes eu penso que a própria política, geopolítica mundial, ela se baseia nisso. Sim, aí tu vê, tu pode usar essa metáfora para fora, né? Porque pode ver que a gente está sempre à beira da Terceira Guerra Mundial, a gente está sempre, o fim do mundo é agora, depois de agosto, né? O terceiro milênio já chegou, o Jesus, como é o nome? Anticristo. O anticristo, O anticristo já está adulto e vai aparecer agora semana que vem. A gente vive num estado de tensão, esperando sempre alguma coisa dramática que vai acontecer com a humanidade. Como se a humanidade fosse aquele bichinho, aquela criancinha que está dentro do quarto com medo do papai, do bicho-papão ali fora. Exatamente. E agora eu descobri um lugar para mim e para ti fugir. Vamos. É descobrir uma caverna na Lua que dá para abrigar humanos. Pois eu vi a tal da caverna na Lua. Mas olha, nem fala pro Musk, viu? Porque o Musk nos leva. Ele vai querer dominar essa caverna, né? Agora, que coisa, né? E essa busca também é bem essa busca para provar que tem vida em algum lugar, é um avanço. Não, eu espero que a gente consiga, né? Agora mesmo eu também vi outra notícia que pegaram detritos de um meteoro que veio de um planeta ou de um mundo oceânico. De um outro mundo. De um outro planeta que é um oceano. Um mundo oceânico, quer dizer, deve ter um grande oceano. Sim, mas o senhor já leu sobre a Lula? Que não é a Lula. Como é que é o nome daquele bicho horroroso que pode ter um bem grandão, polvo? Os polvos, os sim. polvos, eles estão, eu vi uma matéria sobre eles, que diz que ele tem o sangue azul, ele se metamorfoseia de acordo com o ambiente onde ele está, uma das espécies provavelmente, né, porque tem várias, mas na verdade eles dizem, ali naquele material que eu vi, que é só uma merrequinha, não é muita coisa, mas eu achei super interessante, é que o polvo não é do planeta Terra. Ele é uma espécie de outro planeta que está aqui, se adaptou e já está aqui há milhares de anos e blá, 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 blá. Mas que não tem, tem uma não, parece que tem uma perninha a mais no DNA. Tô falando perninha porque eu não sei como é que chama, né? O tentáculo dele tem mais. Tem uma perninha a mais no DNA, não sei bem como é que é. Não, e tu vê que agora tu falou, me lembrei que tem lulas que são eternas. Elas se mantêm vivas eternamente, porque elas regeneram a célula, é aquela zona do telômero da célula que vai diminuindo e a gente vai envelhecendo e morrendo. Essa lula tem capacidade de regenerar o telômero, então ela é eterna, ela não morre. Que loucura, né? Outras formas de vida, na verdade, né? Se isso for possível breve, a gente vai ter a idade de Noé, 900 anos. Eu acho que nós dois vamos ter que abrir mão.
Não vai dar tempo. Eu me imaginei no ano 2024, nós aqui falando da Manaus. Que espetáculo. Ontem, só para concluir, né? Ontem ficou famoso aí uma senhora de 94 anos que fugiu de um asilo. Vou dar o nome de asilo por causa da notícia, tá? Mas seria uma casa de repouso. Ela fugiu de uma casa de repouso pulando o portão com quase 2 metros de altura. Só que ela pulou em menos de 25 segundos. E foi tudo gravado pelas câmeras de segurança. E aí virou notícia mundial. Ela não queria estar ali. 94 anos, doutor Maia. É quase impossível, né? Pular 2 metros de altura com essa idade, né? Mas é visível, a gente viu ela fazendo isso, sabe? Até eu mandei para minha mãe, né? Porque a minha mãe, Deus o livre falar em casa de repouso, ou qualquer coisa parecida assim, que ela vira uma onça, né? Uma jaguatirica. Então, eu mandei para ela, digo, vou mandar para todo mundo da família para mostrar o que tu vai fazer se alguém sonhar com essa hipótese, né? Vai fugir e vai pro mundo. 94 anos, né? Que espetáculo, não é? Pode procurar a notícia. Ser mãe de alguma dessas grandes atletas, nossa. No mínimo. E aí o Ricardo manda dizer, Noé não, doutor Maia, foi Matusalém que viveu até 900 anos. Isso, foi Matusalém, né? Mas o Noé parece também. Noé deve ter ficado na beirada por ali. Mesma coisa, né? Da mesma época. Ficou perto. Ficou pertinho. Mas é isso, né? Então foi. E outro reparo é que não é 2024, é 3024, eu e tu na Manaus. Na Manaus. A voz da resistência, o que o senhor quer? É verdade, não está morto quem peleia, doutor Maia. Não está morto quem peleia. Olha, como sempre, foi um prazer inenarrável conversar com o senhor. Não tem nada inenarrável, tá bem? Então, um abraço com a mod. A mod. Tá bom, então. Boa semana, bom final de semana. Se Deus quiser, até a próxima. Tá bom, um abração para ti. Um abraço. Obrigada. É isso, né, gente? Eu conversei agora aqui na nossa Manaua, a Voz da Resistência, com o Dr. Herberto Edson Maia, psiquiatra, sempre nosso parceiro, nosso querido amigo. Todos os sábados ele vem e dispensa aí 2 horas praticamente do seu final de semana para nos dar o privilégio de conversar com ele aqui, né, sobre essa coisa que é esse bichinho de 2 patas que nós representamos tão bem ou tão mal, sei lá. Então, queria agradecer a todos que estiveram com a gente por aqui, muito obrigada. Que tenham também um final de semana bem tranquilo, que é tudo que a gente quer, né? E a gente se encontra na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. E amanhã, às 19 horas, nós temos aqui na Manaus o Adroaldo Bauer Correia, nosso colega também, nosso amigão, que vai estar apresentando aqui o domingo.com, às 19 horas, dando um esquenta aqui para a semana, tá? E se tudo der certo, eu volto na segunda-feira a partir das 9 horas. Grande final de semana, muita paz.